Bom dia a todos vocês, meus queridos alunos. Sejam todos bem-vindos aqui na nossa sala de aula virtual. É isso mesmo, né? Nessa época aí de pandemia, a solução é a internet. Então, um prazer enorme estar aí com vocês. Não é claro que seria muito bom se estivéssemos juntos com o calor ali da sala de aula, mas também vamos aquecer aí a nossa mente, o nosso coração, porque estamos dentro do nosso projeto Filosofar, não é? E, como você já sabe, filosofar é preciso hoje e sempre. Bom, e hoje nós vamos trazer aí mais um tema muito interessante em filosofia. Nós vamos falar sobre a filosofia helenística. E você já deve estar aí com um ponto de interrogação na sua cabecinha, não é? O que será que é essa tal de filosofia helenística? Né? Então, o que nós vamos aprender hoje, né? Bom, a filosofia helenística, ela vai fazer várias perguntas referentes ao nosso contexto de vida. Ou seja, é uma filosofia muito próxima de nós, porque vai perguntar o que é o ser humano. Então, é uma pergunta muito boa, porque, veja bem, todos nós nascemos e sabemos que vamos morrer um dia. Então, por que nós nascemos, não é? O que nós devemos realmente valorizar na nossa vida? Será que nós devemos valorizar a pessoa em si ou temos que valorizar a sociedade? Qual é a importância real de termos amigos, não é? E a ciência? Será que a ciência ela só nos ajuda ou será que a ciência pode acabar também, em determinados aspectos, nos atrapalhando, não é? Então, a filosofia helenística é uma filosofia muito próxima de nós, porque trata aí as questões mais essenciais do ser humano, né? O que é a vida, qual é o sentido da vida e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá, ó. Para isso, eu vou dar aqui um breve contexto histórico, tá? Desse tipo de filosofia, tá bom? Então, olha só, a filosofia antiga, né, que nós vimos aí, nós finalizamos ela com Aristóteles. Então, vocês lembram aí que na semana passada eu não dei aula por causa do conselho, mas na outra eu falei para vocês de Aristóteles. Então, olha só, vocês estão vendo essa imagem aqui de fundo, né? Uma guerra e tudo mais. Vejam bem, nessa época que nós estamos falando de muito tempo atrás. Vocês devem ter assistido talvez aquele filme 300, aquele filme Troia, não é? Se vocês assistiram a esses filmes que falam sobre a Grécia Antiga, Aquiles, Ulisses, mitologia grega, então vocês se lembram um pouco aí que era uma época de muitas guerras. Então, como tinha muitas guerras, o pessoal era muito pessimista, porque a guerra gerava morte, a guerra gerava fome, a guerra gerava miséria, né? E a guerra gerava incerteza. Então, você está bem hoje, você não sabe se vai estar vivo amanhã. Você hoje é livre, talvez amanhã você seja um prisioneiro de guerra, porque algumas conquistas, né? O pessoal fazia várias conquistas e escravizava o povo. Você, inclusive, se você gosta de Bíblia e tudo mais, você deve lembrar do povo hebreu, né? O povo hebreu foi escravizado pelos egípcios, porque os egípcios conquistaram aquela região, né, da Judéia, e os hebreus, então, foram obrigados a ser escravos. Aqui na Grécia também era assim. Você conquistava um lugar, aquele lugar acabava ficando escravizado, né? Então, era uma época de muitas incertezas e o pessoal era meio pessimista. Então, vai surgir o quê? A filosofia helênica. Por que a filosofia helênica tem esse nome? Tem esse nome porque ela é a junção da cultura grega com a cultura romana. Olha aí que interessante, né? Os gregos e os romanos, eles acabaram fazendo aí uma filosofia praticamente em conjunto. Então, por isso ficou chamado de filosofia helenística.
tá bom? Então é a junção, a filosofia helenística é a junção da filosofia grega com a filosofia romana. A filosofia grega pura é chamada de filosofia helênica. Então, olha só uma diferença linguística aí, né? Você tem helênica e helenística. A filosofia helênica é a filosofia grega. E a filosofia helenística ou helenista é a filosofia grega junto com a romana. Mas isso não é tão importante, não precisa ficar preocupado, não precisa decorar esses nomes, tá? Eu falei isso mais por uma curiosidade. Então, agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês, antes de entrarmos aí no pensamento dos filósofos. Eu quero que vocês falem para mim o que é o ser humano, não é? E aproveitem para me falar também, será que é possível cultivar a felicidade, mesmo nesse tempo de pandemia que estamos vivendo? E aí, o que vocês me contam? Enquanto isso, eu tomo a minha aguinha aqui, né? Opa, o pessoal está dormindo? Vamos acordar aí, galera. Vamos lá. O que é o ser humano, hein? Não vai me dizer que o ser humano é um ser para a morte. Não vai me dizer que o ser humano é um ser infeliz. Não é isso, hein? Vamos lá. O que é o ser humano? Alguém arrisca aí um palpite? Um tanto de merda que faz coisa errada. Falhou um pouco para mim, eu não consegui ouvir. A Dudinha que falou, né? Dudinha, o que você falou que não deu para entender? Bom, não tem problema. Então vamos lá, né? Eu vou ajudar vocês aqui, então. Vamos lá para o pensamento dos filósofos, né? O que é o ser humano? O ser humano é um ser para a felicidade, tá? Olha aí, o Harrison respondeu aqui para nós também, né? O ser humano é uma máquina de complexidade, aí, ó. Tem um combustível de luz, mas também tem um oxidante de escuridão. Pois é, né? É lógico, nós somos aí o resultado de um processo evolutivo. E a gente vê, de fato, esse processo evolutivo dentro de nós mesmos, né? Nós estamos aí sempre mudando. A nossa mente está sempre mudando. Você pode ver você mesmo. Talvez hoje você goste de uma coisa, de repente amanhã você não gosta mais. Hoje você gosta de comer um determinado alimento, hoje você é louco por chocolate, amanhã você é louco por pipoca, né? Então, o que acontece? Nós estamos realmente em uma constante mudança, mas independente dessas mudanças, como nos apontou aqui o Harrison, né, de forma escrita, então nós somos, claro, uns seres aí que nós estamos sempre mudando, mas independente disso, nós somos seres para a felicidade, ou seja, o objetivo da nossa vida é a felicidade. O Google sempre nos ajuda aí, né, Harrison? Tá certo. Então, olha só, felicidade para a filosofia grega, nós vamos falar da filosofia helenística, mas vamos retomar um pouquinho aí da filosofia grega, tá bom? A felicidade é justamente o quê? Buscar sabedoria, paz interior e tranquilidade da alma. Aí você vai dizer, nossa, mas será que só isso é felicidade? Será que felicidade não é beber? Será que felicidade não é sair por aí com a galera, ir numa festa e tudo mais? Pô, isso aí é felicidade, não é? Então, vamos lá, vou colocar mais uma pergunta aqui para vocês, hein? Dê uma olhadinha aqui nessas imagens, né? Nós temos essas imagens e temos aqui uma pergunta. Quem quiser escrever também, ao invés de falar, pode escrever. Quais são aí os maiores prazeres da vida do jovem de hoje, né? Vocês que são jovens aí, estão aí com seus 15, 16 anos, mais ou menos, né? Quais são aí os maiores prazeres na vida do jovem, na sua opinião? E me responda também, qual é a relação entre felicidade e prazer?
Felicidade está nos prazeres da vida? E aí, me conta um pouco aí. Dormir, a Dudinha gosta de dormir, olha só. O Harrison falou aqui, felicidade são os permanentes prazeres temporários. Espera, eu não entendi direito, tá? Se você quiser abrir o microfone e falar. Prazer é algo momentâneo, a Lari disse. Pois é, o prazer, ele é naquela hora que você está ali, não é? E como será que o prazer, ele pode nos trazer felicidade? Ou os prazeres também podem nos trazer prejuízo? O que vocês acham aí? Ah, o Harrison agora falou ali, ó, felicidade é permanente, prazer é temporário. Beleza, quem mais arrisca aí uma opinião, aí um palpite? Bom, vamos ficar aqui com a fala de vocês. Então vamos lá, ó. Vamos ver o que o filósofo vai falar, né? Vocês disseram muito bem aí, se você disse que o prazer é algo momentâneo, né? Então, nesse sentido, o prazer, por ser momentâneo, ele te traz uma felicidade também momentânea, né? Agora, os prazeres, eles podem também acabar trazendo prejuízo. Vamos ver o que nos fala o filósofo Epicuro. O filósofo Epicuro, através dele, surge uma corrente de pensamento filosófico chamada de epicurismo, não é? E de acordo com o que a Giovana nos disse aqui, o prazer em excesso pode nos trazer problemas. E olha só o que ele diz aqui, né, o Epicuro. Olha só, temos que tomar aí muito cuidado com os prazeres que nós buscamos, como fama, dinheiro, status social, porque podem trazer perturbações para a alma. Veja bem, uma pessoa que tem muito dinheiro, ela fica preocupada, puxa, será que eu vou investir o meu dinheiro de forma correta? Será que eu estou correndo risco nesse investimento de perder tudo? Puxa vida, você é uma pessoa famosa, aí você vai sair na rua, vem todo mundo lá em cima de você, querendo autógrafo, querendo isso, você não tem paz, não é? Já pensou se você encontrasse o Neymar aqui na esquina de casa, né? Todo mundo ia ir lá, pegar autógrafo, pedir para ele fazer umas embaixadinhas, não é? Então, o que acontece? A fama, às vezes, pode nos trazer aí dificuldades. O status social podem trazer aí tudo perturbações para a alma. Então, qual é aí o verdadeiro prazer? O verdadeiro prazer da vida está nas pequenas coisas, como, por exemplo, ter uma amizade verdadeira, qual você possa compartilhar bons momentos, é estar com as pessoas que você gosta. Então, o Epicuro, ele vai dizer o quê? Que a felicidade está ao encontrar as pessoas que você gosta, né? Buscando aí a convivência com os seus amigos, não é? Buscar cultivar aí o amor, a amizade e tudo mais. E o Vitão chegou aí, Vitão. Opa, seja bem-vindo aqui à nossa teleaula de filosofia, né? Nós estamos falando aqui da filosofia helenista, viu, Vitão? E a filosofia helenista, ela vai focar o ser humano, né? O que é a vida, o que é felicidade e tudo mais, tá bom? Nós vimos aqui o Epicuro, que ele fala, né, que nós temos que buscar aí a felicidade nos prazeres mais elementares da vida, tá bom? Como ter aí bons amigos, ter uma boa conversa, buscar a sabedoria, buscar a paz de espírito, tá bom? Aí nós temos o Zenão. Olha o Zenão aí, ó. O Zenão, ele é da cidade de Sítio, que era uma polis grega, tá bom? Ele forma uma corrente de filosofia chamada estoicismo, tá bom? Então, olha só, o estoicismo pensa de uma forma um pouco diferente aí do epicurismo, tá? Os estoicos, eles desprezavam os prazeres. Por quê? Ele vai ser meio radical, tá? O Zenão, ele vai ser meio radical, ele vai falar, olha, não adianta buscar nenhum prazer dessa vida, não, porque todo prazer, ele depois nos traz um prejuízo. Ele vai falar, olha,
Por exemplo, se você tem o prazer na bebida, pô, depois você fica com ressaca, você fica mal, né? Por exemplo, então, você vai jogar futebol, tá? Você gosta de jogar futebol, só que se você perdeu, você vai se sentir mal porque perdeu. Ou seja, o Zenão aí, o estoicismo, eles vão ter uma ideia um pouco negativa dessa questão do prazer. Ele vai falar, olha, o único prazer real que nós podemos ter nesse mundo é o conhecimento. Conhecimento. Por que o conhecimento? Porque o conhecimento não passa. O conhecimento não acaba. Então, tudo aquilo que você adquiriu de conhecimento, ele vai te ser útil um dia. Então, o prazer está em adquirir conhecimento, tá bom? Então, ele vai exaltar muito aí essa questão de estudar e tudo mais, como uma forma de você ter o prazer, né? E de uma certa forma, Harrison, é mesmo, né? Parecido aí um pouco com o budismo, a filosofia do Epicuro, tá? O budismo vai falar muito disso, né? Das ilusões que nós temos, né? E que essa busca enorme pelos prazeres materiais vai nos trazer aí um certo prejuízo e são ilusórios, tá? É isso mesmo, você lembrou muito bem aí, tal. Tá bom? E então nós falamos um pouquinho aqui também do Zenão. Então o Zenão, não se esqueçam, ele rejeita todo tipo de prazer da matéria, prazeres carnais. Ele vai dizer que prazer verdadeiro é adquirir o conhecimento. E adquirir o conhecimento não é sozinho também. Você tem que estar com amigos, pessoas que pensam igual você, que busquem também aí o conhecimento, tá bom? Olha, agora vem uma corrente de pensamento filosófico chamada ceticismo. Mas veja bem, a palavra ceticismo, no nosso dia a dia, ela indica o quê? Uma pessoa cética, ou seja, né, uma pessoa, às vezes, assim, meio diferente, uma pessoa que tem um humor meio diferente e tudo mais. Só que o ceticismo em filosofia significa o quê? A pessoa que não tem nenhum tipo de certeza. Tá. Então, vamos lá. Nós falamos no começo da aula que nós nascemos, nós vivemos e um dia teremos que morrer. Todo mundo nasce e morre um dia. Sendo assim, que certeza nós podemos ter? Então, essa corrente do ceticismo, ela vai falar, olha, nós não podemos ter certeza de nada na vida, não é? Então, nós temos que tomar muito cuidado para não cometer erros. Por exemplo, ter brigas desnecessárias, não é? Não podemos perder tempo com intrigas, não podemos perder tempo em falar mal dos outros, não podemos perder tempo com discussões inúteis. Nós temos que procurar viver a vida, o hoje, aqui e agora, que é o que nós temos. Nós temos o aqui e o agora, tá? Então, não adianta ficar aí preocupados com o dia seguinte. Então, para o ceticismo, não adianta você ficar preocupado com o dia seguinte, com o mês seguinte, com o que você vai comer amanhã, né? Se você vai ter alimento mesmo na sua casa, se não vai. Ele fala, nós vivemos num mundo de incertezas. Então, viva o hoje, viva aqui e agora, né? Harrison fez uma pergunta aqui, você está perguntando sobre quem? Você fala que, mas será que isso aí não é uma coisa meio errada? Mas de qual que você está falando? Do ceticismo, do estoicismo, tá? Pode mandar, a dúvida que a gente vai tirando, tá bom? Já que vocês preferem escrever do que falar, né, não tem problema. Aí nós temos aqui, aqui o ceticismo. Então, deixa eu voltar um pouquinho, né? Você perguntou aqui, essa ideia do ceticismo não é errada. Então, é uma pergunta muito boa, porque, de fato, veja bem, vamos pegar o fato em si. O fato em si é que ele tem razão num certo ponto de vista, sim. Nós não temos nenhuma certeza. A pandemia veio e nos mostrou isso, né? Tinha pessoas aí que estavam bem
pegaram o coronavírus e em 10 dias, por exemplo, morreram. Quem ia imaginar, olha só, você lembra que teve o carnaval? Beleza, teve o carnaval, o pessoal pulou, dançou. Lá na escola mesmo nós tivemos lá a sexta-feira de carnaval, não é? Aí na semana seguinte tivemos aula, na outra semana veio o lance da pandemia. Quem ia imaginar que a gente ia viver uma situação de pandemia? Então, veja bem, o ceticismo vai dizer isso para nós, vai falar, a gente não tem certeza de nada na nossa vida, mas aí entra a sua pergunta, Harrison, porque veja bem, nós devemos ter planos na nossa vida. Nós não podemos viver a vida à toa. Ah, então se eu não sei o que eu vou viver amanhã, então dane-se, eu vou fazer o que eu quero. Não, não pode mesmo. Você tem que ter um objetivo. Você tem que ter um objetivo a curto prazo, um objetivo a médio prazo e um objetivo a longo prazo. Qual seria, por exemplo, né, no seu contexto aí, você que é um aluno do primeiro ano, qual que é o seu objetivo a curto prazo? Seu objetivo hoje a curto prazo tem que ser o quê? Aprender a usar aqui as ferramentas digitais para poder ter as aulas virtuais, para você passar de ano para o segundão, o ano que vem, né? Então, você tem que ter um objetivo. Qual é o seu objetivo a médio prazo? É terminar o ensino médio para que você talvez consiga o quê? Um estágio, que você consiga ir para uma faculdade. Qual é o seu objetivo a longo prazo? Ah, é fazer, por exemplo, uma faculdade de engenharia, né? Ah, então, você vê, você não pode viver como o ceticismo, de falar assim, ah, como eu não tenho nenhuma certeza, então que se lasque. Não, não é isso. Você tem que ter aí um projeto de vida, tá bom? Então, vamos lá, pensar só no agora não seria uma irresponsabilidade? Isso mesmo que eu acabei de te responder. Não dá para você pensar só no aqui e agora, né? Você tem que fazer planos na sua vida, tá bom? E aqui, ó, vamos ver aqui, ó, buscar o equilíbrio. Nós vamos falar do equilíbrio, viu, Giovaninha? Daqui a pouco, tá? Aristóteles vai contar para a gente sobre levar uma vida equilibrada, beleza? O Harrison não quer fazer engenharia. Pô, Harrison, o que você gostaria de fazer, né? Engenharia tem muito cálculo matemático. Acho que você não gosta muito de matemática, não é? O que você gostaria de fazer aí, né? Responde aí para nós, tá bom? Aí, olha só, nós temos agora aqui uma corrente chamada de cinismo. Por que cinismo, né? Cinismo no nosso dia a dia também é uma palavra que a gente usa aí na pessoa cínica, né? Aquela pessoa que tira um barato e não dá risada, né? O cínico e tal. Então, assim, a palavra cínico no nosso dia a dia é usada dessa forma. Mas é também diferente a palavra cínico do grego. Sabe por quê? A palavra cínico, ela vem da palavra kínikos. E a palavra kínikos significa cachorro. Olha aqui a imagem aqui, olha os cachorrinhos aqui, ó. Então, o que acontece, né? Você está vendo aqui o Diógenes? O Diógenes, ele nos lembra muito daquele personagem Chaves. Porque o Chaves morava num barril, lembra? E olha aí, ó, o Diógenes, ele morava num barril também. O Diógenes é um cara que ele falava o seguinte, olha, quem vive bem pra caramba é o cachorro. Agora vocês vão dar risada. Pois é, o Diógenes disse isso. Quem vive bem é o cachorro. Por quê? Porque o cachorro, o que você dá para ele comer, ele come, né? Ele não questiona. E se ele não está com fome, ele não come e vai procurar comida em outro lugar. O cachorro, você faz um carinho, ele gosta, né? Ele se apega e tudo mais. Então ele fala assim, olha, para a gente viver bem, nós temos que observar os cachorros, né? Porque o cachorro, ele não tem nenhuma vaidade, gosta de tudo aquilo que você faz. Se você joga bolinha, ele vai buscar bolinha, né? Então ele se diverte com qualquer coisa. Então isso é que é a vida. A vida é assim, a vida é não ligar para grandes coisas. A vida é você se divertir como pode. A vida é você comer aquilo que você tem hoje. Então ele acha que a vida ela tem que ser de uma forma assim mais
despojada, tá bom? A Dudinha tem um cachorro aí que é meio enjoado, não come qualquer coisa. E olha, o pior é que a minha cachorrinha também não come qualquer coisa não, viu? Ela só gosta daquela ração cara, é terrível, viu? Para viver como cachorro assim também não adianta, né? Muito bem. Então, olha só, o Diógenes ele aponta uma vida simples, tá? Resumindo, não adianta você ficar pensando assim, eu quero ter coisas grandes, e aí você fica lutando para ter coisas grandes, você faz hora extra para ganhar dinheiro e tudo mais, mas aí você também não tem uma boa amizade, você não passeia, você vive para trabalhar, de que adianta, né? Então, Diógenes vai falar, ó, quer saber? Leva uma vida simples que você vai ser feliz, tá? Harrison, hoje em dia é difícil de ser feliz, né? Claro, a gente vive aí num mundo cheio de problemas, tá? Então, a filosofia, você viu que nós já vimos aí várias correntes de pensamento filosófico, né? E nós podemos, talvez, conjugar uma ou outra, não é? Para que a gente também consiga a nossa própria forma aí de ser feliz, tá bom? A Dudinha falou uma coisa interessante aqui também, né? Olha só, a gente nasce, então trabalha pra caramba, trabalha, depois acontece alguma coisa, né? Você morre, deixa tudo para outras pessoas. Pois isso de fato acontece. Então, nós não podemos só pensar em trabalhar, só pensar em ganhar dinheiro, né? Nós temos que ter, de uma certa forma, um equilíbrio, tá? Esse equilíbrio, quem nos fala aí é o filósofo Aristóteles. Porém, aqui eu acabei não colocando ele porque eu peguei a filosofia helenística. E o Aristóteles, ele não é filosofia helenística, ele é filosofia helênica, tá? Porque é a filosofia grega pura. Não é Aristóteles, é Aristóteles, tá? Alguém escreveu errado aí. O Aristóteles, o que acontece? Ele vai dizer, olha, a verdadeira felicidade você vai conseguir com uma vida equilibrada. Então não adianta você ser aquela pessoa workaholic, né? Que é aquela pessoa que trabalha o dia inteiro, faz hora extra, trabalha de sábado para juntar dinheiro, e aí nas férias você sai e gasta todo o dinheiro que você juntou. Aí você trabalha de novo o ano inteiro, para nas férias gastar tudo que você ganhou, né? Então ele fala que não adianta. É melhor que você, toda semana, você trabalha um pouco menos, aí no final de semana você vai numa pizzaria, outro final de semana você vai no cinema, outro final de semana você vai no teatro, outro final de semana você vai jogar uma bola, né? Então, toda semana, por exemplo, você ter aí uma coisa que te desestresse, que te dê um prazer, não ficar só pensando em trabalho, não ficar só pensando numa coisa só. Você tem que ter equilíbrio. A vida equilibrada é que vai te trazer felicidade, tá? Não, tá, tudo bem. Você falou de Aristóteles. Não, é que eu estou vendo pelo celular. Eu estou usando o computador e o celular para ler as mensagens, e a letra é muito pequenininha, tá bom? Então, eu não tinha entendido aqui. Fez cálculos matemáticos. Olha, uma boa observação, porque, na verdade, esses filósofos gregos, principalmente, né, eu falei a filosofia helenística, você tem a fusão dos gregos com os romanos. Mas os gregos, como Pitágoras também, por exemplo, Tales, né, foram filósofos aí que também valorizaram muito a matemática, tá? Então você falou aqui, né, que Erastótenes ele mediu aí, calculou o diâmetro da Terra. Outros filósofos também trabalharam muito com astronomia, né? Aqui na filosofia helenística nós temos Ptolomeu. Ptolomeu foi no século I e ele também fez aí um esboço de como seria, né, a órbita, as órbitas celestiais. Então ele já colocou a Lua, Júpiter, Saturno, tá? Então esses filósofos aí, eles também, muitos deles foram matemáticos, tá bom? E tudo isso começou aqui com a escola de Alexandria,
né? A escola de Alexandria era um centro de estudos, tá? Nós temos aqui a imagem, olha essa, tá vendo isso aqui? Você vai falar, ué, professor, mas cadê os livros? Não era uma biblioteca? Então, mas a biblioteca na época não tinha livros, tinha papiros, tá? Então, olha só, tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, são papiros, né? O pessoal escrevia e enrolava esses papéis, tá? Não tinha livro, era tudo enrolado ali, tá? Então, você vê que aqui na imagem ao fundo, aqui, ó, o pessoal encaixava, né, o papiro aqui para poder ler, tá? Então, era difícil, né? O livro hoje é muito mais fácil, claro, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, ó. Os nomes gregos antigos são meio complicados, né? Você disse que ama, eu acho que foi uma ironia. São nomes realmente difíceis, né? De guardar e tudo mais. Mas fica a sugestão, né? Quando vocês forem ter filhos aí, ó, pode colocar, né? O nome aí, nomes gregos, tá bom? Não, todo mundo escrevia nos papiros, não só os filósofos, mas aqueles que sabiam ler e escrever. Então, veja bem, nessa época, pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever. Nós estamos falando aí de antes de Cristo. Então, estamos falando de 2.000, 2.200 anos atrás, tá bom? Então, nessa época, pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever, não dava nem 5% da população. Então, não é que nem hoje. Hoje todo mundo sabe ler e escrever, né? Naquela época, não. Apenas 5% sabia ler e escrever. Então, e quem sabia ler e escrever tinha que escrever no papiro. Não tinha jeito, tá? Não tinha livros, não tinha caderno, nada do tipo. Beleza? E a escola de Alexandria, ó, o filósofo que você falou aqui também, também fez parte aqui, né? Os escritos dele também vieram parar na escola de Alexandria, tá? Então, Euclides, Ptolomeu, Arquimedes, foram tudo caras aí que desenvolveram teorias da matemática e também da astronomia, tá bom? Bom, por enquanto aqui, antes de fazer a nossa revisão, né? Alguém mais tem alguma dúvida, alguma pergunta? Harrison perguntou, eram gente da corte. Então, veja bem, quando a gente fala pessoas da corte, é um pouco complicado. Eu entendi o que você quis dizer. Mas, assim, nessa época, você tinha parlamento, era um pouco diferente esse negócio da corte. Quando a gente fala em corte, a gente está falando mais em Idade Média, né, onde você tinha ali os reis e tudo mais. Nessa época era um pouco diferente essa estrutura social, mas pensa que é por aí mesmo, tá? Não está errado, não. Primeiro que aprendeu a ler e escrever, puxa, aí é complicado de saber, porque a escrita, ela surge há muito mais tempo ainda, né? A escrita, ela vai surgir há mais de 5.000 anos atrás, né? Inclusive, quem perguntou aí foi a Michelitas, né, Michelitas? Que bom que você conseguiu entrar, né? Você tinha me avisado até aí que não ia dar tempo de entrar, que bom que conseguiu entrar. Então, assim, os registros de escrita vêm de muitos anos atrás. Você lembra dos Homens das Cavernas? Vocês devem ter estudado isso em história, né? A pré-história, na verdade, os Homens das Cavernas, eles já escreviam, porém eles escreviam daquela forma com hieróglifos. O que são hieróglifos? Fazer desenho nas pedras, tá? Então, que é a pintura rupestre e tudo mais. Então, esses humanos bem primitivos já escreviam. Depois foram surgindo outras escritas com os mesopotâmios, né? Então, aí foram surgindo as primeiras palavras. Então, assim, cada letra representava uma palavra. Então, a escrita também foi evoluindo. Até teve alguém aqui que falou também, o ser humano foi evoluindo. Nós estamos numa constante evolução, tá? Por exemplo, está para sair aí em setembro uma vacina. Imagina, em 6 meses, produzir uma vacina é coisa rara na história do mundo, né?
A vacina que demorou menos tempo, demorou 2 anos para sair. O pessoal em 6 meses está fazendo uma vacina, então um avanço também aí total, né? Já eram educados desde pequenos, deixa eu ver, não existe registro do primeiro humano. Opa, o Harrison fez uma pesquisa na internet aí, né? Então, foi como eu falei para vocês, não tem mesmo um registro. Já na pré-história, o pessoal já fazia pintura rupestre. O Harrison citou aqui os sumérios, também os mesopotâmios, tá? Já faziam, já escreviam também, tá bom? Não, isso, a Michele falou aqui também. Não, então, os homens primitivos, eles escreviam em hieróglifos, não com palavras. Com palavras foram lá os mesopotâmios, sumérios, tá? Depois os egípcios. Vamos voltar aqui para a nossa revisão. Favorável, tá certo. Vamos lá, então. Bom, então, como eu vinha dizendo para vocês, né, a filosofia helenística vai trabalhar aí temas voltados para o ser humano, né? Então, o que é a felicidade? Vimos aí o Epicuro, como eu estava falando para vocês, né, que é uma filosofia hedonista, ou seja, uma filosofia que vai falar sobre o prazer. Então, a felicidade nós vamos encontrar no prazer, tá? Mas que tipo de prazer, né? Então, não é a bebida, não é nos prazeres da carne, né? Ou seja, comer de tudo, né? Churrascão, beber, fumar, cheirar, não é isso. Buscar os prazeres da alma, porque esses caras, eles acreditam que nós somos uma fusão de corpo e alma. Então, os prazeres verdadeiros não são os prazeres da matéria, mas os prazeres da alma. Então, buscar aí a paz de espírito, né? E não ficar com medo da morte e nem também desprezar a vida, né? Então tem que ser aí uma vida de prazeres dosados, tá? Aí nós temos o Zenão, que é do estoicismo, que ele vai falar, olha, não adianta buscar nenhum prazer, não. O prazer da carne nem pensa nisso, esquece, ele vai falar. Porque os prazeres da carne, eles trazem prejuízo. Então, você quer beber? Legal, você se sente bem na hora, você fica desembaraçado. Só que, depois vem a ressaca, dor de cabeça, vomitar, você acaba com o seu corpo. Então, não adianta. Não adianta buscar os prazeres da carne. O prazer verdadeiro é a sabedoria, é o conhecimento, é o amor, né? Então, o Zenão vai falar, esquece os prazeres da carne. Aí vem o ceticismo, com o Pirro, da cidade de Élida, né? O Pirro, ele vai falar, olha, a gente não tem certeza de nada. Se nós não temos certeza de nada, então, viva cada dia como se fosse o último, né? Então, se você ama uma pessoa, você tem que falar para ela hoje que você ama essa pessoa, tá? Se você tem que pedir perdão para alguém, você tem que pedir hoje perdão para essa pessoa, porque amanhã você não sabe se você vai estar vivo, né? Então, você tem que pedir perdão hoje, você tem que falar que você ama a pessoa hoje. E vocês fizeram bastante perguntas aí relacionadas ao ceticismo, e nós dissemos a vocês que é importante fazer planos, né? Não pode-se também viver assim de qualquer forma. É importante fazer planos, é claro. Vimos o Diógenes, né, da cidade de Sinope, que morava num barril, né? E ele falava, olha, nós temos que viver uma vida desapegada dos bens materiais, né? Viver aí como um cachorro, né? O cachorro gosta de qualquer brincadeira, o cachorro gosta de qualquer comida, o cachorro ama um carinho, né? Então, é isso que é o importante. E vimos aí também um pouquinho da escola de Alexandria, que até alguém citou também aqui, um filósofo grego, né? E nessa época, os filósofos também se preocuparam em desenvolver a geometria, a matemática, a mecânica e também a astronomia, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Vamos lá, pararam-pam-pam. Deixa eu ver aqui, ó. Olha que beleza, olha aí, ó. A Michele aqui falando para a gente. Olha que beleza, né? Eu falei para vocês que nós temos que falar mesmo, né? Quando você
ter um sentimento, falar eu te amo e tudo mais. E lógico, né, a gente também tem aí muita saudade de estar aí com vocês lá na sala de aula, né? Claro, porque existe entre nós aí um amor bonito, gostoso, então é importante aí que nós estejamos juntos também aqui pela internet, né? Vamos ver aqui o Harrison, vamos lá, professor, eu acho que quando se trata de pessoas, a gente tem que ser direto, né? Dizer que gosta para quem a gente gosta, pedir perdão e ser altruísta. Olha, bacana, é isso aí. Nós temos que procurar o altruísmo mesmo, buscar ajudar aquele que realmente necessita. Mas lembrando que a caridade começa em casa, hein? O altruísmo, ele começa em casa, com os pais, com irmãos, tá bom? Não adianta fazer o bem fora e em casa a pessoa ser um capeta, né? Não adianta. A caridade verdadeira, ela começa aí em casa, tá bom? Então, é isso, tá? Nós falamos aí, então, sobre a filosofia helenística ou filosofia helenista, tá bom? Os dois termos aí estão corretos, helenística ou helenista, tá bom? Que é diferente da cultura helênica, que a cultura helênica é a grega. A helenística é a fusão da grega com a cultura romana.